O nosso convidado de hoje é o empresário, proprietário da Academia Shekinah, professor de Educação Física, Marcelo Freitas. Você vai conhecer a sua história de vida agora, no BetoCast. Comigo, Marcelo Yuri Souza Freitas Carreteiro, 28 anos, natural de Monte Alegre, professor de Educação Física. Obrigado, Marcelo, por ter aceito o convite. Muito obrigado, eu que agradeço desde já pelo convite e espero que nós tenhamos um bate-papo interessante. Nós estamos aqui, não precisa nem dizer onde, né? O fundo já diz tudo, aqui na Academia Shekinah, uma das mais tradicionais aqui do município de Monte Alegre. Marcelo, vamos voltar lá. Você é professor de Educação Física, personal, como queira falar. Você começou fazendo a sua faculdade, você fez aqui, fez em Santarém, Belém, Manaus. Como é que começa essa tua história para te entrar nesse ramo de academia? Sim, Beto, quando terminei o ensino médio, né, até então estagiava no Banco da Amazônia e aí fiz o processo seletivo da UBRA, né, cursei Educação Física na UBRA e formei, isso foi em 2011, comecei em 2011 e comecei a trabalhar na área já desde o segundo semestre com um professor da própria faculdade que me fez o convite. Então, desde 2011 já comecei a estagiar com ele. Quando você terminou sua faculdade, você continuou em Santarém trabalhando, aí já veio embora para Monte Alegre, como é que é? Quando eu terminei a faculdade, eu ainda fiquei por volta de uns 2 anos em Santarém, né? Fiquei por volta de uns 2 anos trabalhando lá, a Shekinah já existia lá. E aí foi quando eu, em conversa com a família, decidi a retornar ao município. E foi que a gente retornou e trouxe a Academia Shekinah para Monte Alegre. Então, chegou um tempo que ele quis vender a academia. E aí foi quando ele fez a proposta de venda e nós compramos a academia. Aí, quando nós compramos a academia, nós mudamos o nome. Nós colocamos a Academia Shekinah, porque sempre foi um sonho meu. Durante a faculdade eu já planejava, né, em abrir o meu próprio negócio, que era a academia até então, que já tinha no meu planejamento, né? Só que acabou que a academia veio para mim antes mesmo de eu me formar. Faltava 1 ano para formar e ele fez essa proposta e a gente conseguiu comprar. Então, quando a gente conseguiu comprar a academia, eu ainda não estava formado, ela veio mesmo antes de formar. Então, nós tivemos que contratar professores para trabalhar conosco, porque eu não podia ser um professor do salão, então eu só era estagiário. Então, foi assim que surgiu a Academia Shekinah. Sempre foi a sua vocação, seu sonho, a sua vontade? Eu vou fazer educação física que eu quero ter minha academia. Sempre foi essa vontade mesmo que você teve num rumo empresarial? Na verdade, não. Né? Eu sempre tive 2 opções. A primeira opção, que eu acho que na nossa região é muito forte, a questão da agropecuária, né? Então, a minha primeira opção seria a medicina veterinária. Só que aí eu pensei, eu quero ser médico veterinário porque eu gosto de gado, cavalo, essas coisas, enfim. Só que, na verdade, não mexe só com isso. Não era aquela vontade de família, que às vezes a gente cresce, a família quer que tu seja isso, mas você tem aquela sua vocação própria, né? Não, e até então eu não tinha muito entendimento, né? Era muito novo, então eu digo, mas educação, medicina veterinária não é só isso. Então foi quando eu deixei e parti para educação física, resolvi fazer educação física. Na época eu trabalhava no Banco da Amazônia e aí conversava sempre com o meu supervisor, que era um primo meu também, um parente. Então, quando eu fiz, na verdade, eu só conversava por alto, mas eu fiz o vestibular, né? E quando eu passei, na verdade, foi até meio que uma surpresa, porque eu não falei pra ninguém, né? Não conversei com ninguém. Então, eu só resolvi fazer e passei, e aí ela passou a ser de segunda opção a primeira opção. A gente dá de entender, conversando contigo, que você sempre foi um jovem que gostou de estudar e trabalhar, né? Por isso que você tem opção de futuro. Eu não perguntei antes, mas agora eu vou perguntar. Você lembra, assim, quando você começou a sua carreira, onde foi o primeiro lugar que tu trabalhou na tua vida? O primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida foi com meus pais, assim, no sentido, porque a gente vendia leite, né? Eles vendiam leite. Então, eu trabalhei com eles, né? Tinha uma venda de leite, enfim, leite, queijo, doce, essas coisas. Então eu nunca trabalhei para os outros, a não ser quando eu me mudei quando eu comecei a trabalhar com eles, e aí do trabalho com eles eu já passei a ser estagiário do Banco da Amazônia, né? Quando a gente chegava no primeiro ano do ensino médio, a gente tinha um processo seletivo para ser estagiário do banco. E aí, pelas notas, e a gente foi selecionado alguns, acho que 15 na época,
entre os 3 colégios de ensino médio do município, né? E a gente ia para uma entrevista com o gerente da agência. Então, desses aí seriam selecionados. Então, o meu primeiro trabalho formal foi no Banco da Amazônia. Quando você trouxe a Shekinah para Monte Alegre, depois que acabou todo esse processo em Santarém, Monte Alegre já tinha outra academia ou ela é a primeira em Monte Alegre, já tinha outra? Não, já tinha academia, já tinha. Se não me engano, já tinham 2 academias no município, né? 2 academias que, por sinal, já existiam há muito tempo, entendeu? Assim, já eram academias consolidadas. Para se manter no mercado, numa cidade do interior como Monte Alegre, o que é que precisa, o que é que você faz? Tanto não só questão de equipamentos, mas também preparação quanto nós profissionais, né? Então, só a dificuldade que a gente tem é porque é interior, né? Interior, então acaba que quando você precisa de material, equipamentos, então esse material chega com muito mais dificuldade para nós, né? Até porque se trata de um material pesado, se trata de um material grande, não é? Um custo alto também, né? Um custo alto, entendeu? Então, a maior dificuldade para nós, assim, eu acho que é essa questão de transporte. E hoje já é até menos pior, né? Eu digo, até menos pior por conta desse asfalto, essa pavimentação aí. Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. Para comprar equipamentos novos, você tem que fazer pedido, uma capital, centro, leva o quê aqui? 2, 3 meses para chegar o equipamento novo aqui? Sim, quando você pede material, geralmente eles te pedem 90 dias, né? 3 meses. Isso aí, assim, 90 dias é o prazo que eles te dão, mas geralmente isso acaba passando. Inclusive, já tendo experiência nisso, de pedir, dificilmente chega antes desses 90 dias. E Marcelo, e quanto ao profissional? A gente, como você falou, interior, Monte Alegre, apesar que Monte Alegre ela está bem localizada, daqui para Santarém, praticamente 3 horas você está em Santarém, que já é um polo grande, para Belém não fica muito difícil. Mas para ter o profissional, o personal, o professor de educação física formado, você tem dificuldade de ter na cidade para você empregar esse profissional? Sim, nós temos uma mão de obra carente, né? Aqui no município. Mas nós temos alguns formados. Só que eu costumo dizer que assim, eu ainda acho carente porque a educação física não é só musculação. Você precisa de um professor de educação física para trabalhar com dança, você precisa de um professor de educação física para trabalhar com musculação. Então acaba que é um leque, né? Então a gente encontra assim dificuldade quando a gente acaba procurando mão de obra, a gente encontra dificuldade, sim. Porque você, além de ser o proprietário, o empresário, você também é um professor, você também dá as aulas, você tem um acompanhamento diretamente com esses alunos. Sim. Desde o início eu estava dentro do salão de musculação e eu continuo dentro do salão de musculação até hoje. Então eu digo assim, eu sou uma espécie de funcionário, né? Até porque eu preciso estar lá, eu preciso vivenciar e eu preciso acompanhar tudo isso, né? Então é importante que eu esteja lá, eu acho. Porque você gasta muito tempo da vida para ganhar dinheiro e depois acaba gastando esse dinheiro para ter saúde. Então você tem que, desde jovem, tentar fazer os dois. E a academia é fundamental para você ter uma boa saúde, né? A sua saúde, na verdade, eu costumo dizer que ela é um investimento em você. É um investimento em você. Porque se você se alimenta bem, se você cuida da sua casa, né, a tendência do seu corpo é estar bem. Né? Porque o seu corpo é uma casa do seu organismo. Então, se você cuida dele, a tendência é que ele seja mais preservado, né? Do que alguém que não cuida. O investimento principal é equipamentos modernos também, Sim. Apesar que a Shekinah tem muito, né? Ela não tem equipamentos de última geração, mas sempre você tem que estar atualizado, né? Sim. Eu costumo dizer assim, é que nem eu te falei, não é só questão de equipamentos. Você precisa ter um equipamento, você precisa ter um ambiente, você precisa ter um profissional, você precisa ter um leque de coisas conjunto, para completar isso, entendeu? Então, a gente precisa, se Deus continuar abençoando, vai vir projeto novo aí pela frente. É que é preciso a pessoa ser feliz. Para você ser feliz, um dos passos mais importantes é você cultivar pessoas que você gosta perto de você, né? E valorizar, porque aproveitar o presente, se ligar no presente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a vida da gente é um sopro. Então viva hoje, né? Marcelo Freitas, muito obrigado por ter aceito. Eu que te agradeço pelo convite, espero que tenha sido proveitoso e sempre que precisar a gente está por aí. Na próxima sexta-feira, mais um convidado. Até lá.